Sejam bem-vindos a Ábidos. Hoje estaremos falando sobre a origem do mal na perspectiva egípcia. Estaremos usando como fonte o site Paganismo Egípcio. Se você gosta de conteúdo sobre o Antigo Egito e Quemetismo, já se inscreva no nosso canal para não perder futuros conteúdos. Então vamos lá descobrir como era a visão dos egípcios sobre a origem do mal. Todas as religiões do mundo praticamente dizem haver a existência de um mal. Em vez de considerar o mal um mistério, tentarei explicar as razões pela qual os seres humanos sentem a sua aparente presença no mundo, assim como revelar seus princípios de acordo com a cosmovisão egípcia. Sem esquecer também de desconstruir cosmovisões de algumas outras doutrinas que influenciaram fortemente o pensamento ocidental. As chamadas religiões do livro, islamismo, cristianismo e judaísmo, veem o mal assim como o próprio bem, como agentes personificados e distintos um do outro. Já no pensamento egípcio, veremos que, em essência, em Nam, tudo se trata de aspectos opostos de uma coisa só, isto é, de um todo uno inefável. O pensamento religioso egípcio é bem mais coerente ao trabalhar o tema de bem e mal, a começar que o mal, assim como é interpretado por aquele quem a recebe, não é visto como um agente personificado destacado, mas sim como um agente natural e inerente à própria arquitetura da criação. Aliás, os próprios deuses egípcios são melhor entendidos quando vistos como agentes naturais, como governadores dos fluxos e refluxos cósmicos, das leis naturais que governam o mundo manifesto. A ordem do caos, Ma'at, mas também do caos na ordem, a Pep. É por isso que eles são apresentados sob a forma de animais, uma maneira pictórica utilizada pelos ancestrais egípcios de comunicarem alguma compreensão ou explicação de fatos naturais, além da nossa percepção espiritual. Essa forma de comunicar ideias altamente abstratas, fazendo analogias com animais, plantas e rios, é também muito comum em alguns círculos xamânicos ainda hoje. Devido à grande preocupação com o mal, muitos templos egípcios eram construídos para a realização de diversos rituais que se caracterizavam em fazer oferendas aos deuses. Além disso, havia nos festivais a reencenação de algumas narrativas míticas com a intenção de afugentar as forças do caos. Estes rituais eram vistos pela população média como necessários para que os deuses continuassem a sustentar Ma'at, responsável por então manter a ordem divina cósmica. Muito desse comportamento do povo egípcio é fruto de um medo desse desconhecido caos, mas também é natural quando você desde a infância é apresentado de uma forma vaga e incompleta dessa cosmovisão, a qual boa parte desse conhecimento eram reservados aos sacerdotes e iniciados. Ao nos aprofundar nessa forma de pensar, tanto iremos melhor investigar e desconstruir a origem e a natureza do mal, assim como constataremos que essa cosmovisão entra em consonância com o que é dito pela própria ciência tradicional, especialmente pela astrofísica e a própria teoria do caos, que afirma que, dentro da aparente aleatoriedade de sistemas complexos caóticos observados no universo, existem padrões ordenados subjacentes tais como interconexão, loops de feedback constantes, repetições de eventos, autossimilaridade, fractais e auto-organização, ou seja, caos na ordem. Mas antes de tudo, do que se trata realmente esse caos na cosmovisão egípcia? Bom, voltaremos ao início da criação, no caos primordial no próprio Egito, em Quemenu, cuja designação em egípcio pode ser traduzida como Cidade dos Oitos, em referência a 8 deuses primordiais, 4 casais divinos, conhecido em alguns textos egípcios como os casais criadores da luz, ou pais e mães do sol Ré, que interagiam de forma ativa, masculina, e passiva, feminina, no próprio caos primordial, como unidade pré-criacional, isto é, como potencialidade cósmica. Nesse nível de análise, ainda não podemos falar de mundo ou qualquer forma de ordenação ou leis. Em um sentido didático, caos é o nome que damos a coisas a qual a nossa mente não consegue ordenar ou representar alguma ideia, ou seja, trata-se daquilo que é indescritível para nós, considerando o paradigma de tempo linear. Todo o caos residia e ainda reside como potencialidade em Nan. Ao rigor, pouco se fala a respeito da pré-existência onde só há Nan, infinito, caos, que em meio à própria caoticidade infinita eterna em algum intervalo de tempo desse próprio infinito, existia a possibilidade de em algum momento vir a se configurar, a partir dos próprios elementos em Nan, algo que ficará conhecido como Ra ou Ptah, Ptah que se trata da própria mente menfitiniana, que compartilha a mesma ideia daquilo que os gregos posteriormente chamariam de nous, quando se apresentou como um aspecto de Nan em Nan e sendo uma mente munida de uma vontade e um poder incomensurável.
Ao se auto-perceber em meio ao próprio caos, sentiu a necessidade de estruturar ou organizar aquilo que agora chamamos de universo. O que Ptah acabou de fazer é uma dedução a nível macro a respeito da própria mente humana, que ao evidenciar aspectos do caos em seu limitar perceptivo, sente a necessidade de organizá-lo ou ordená-lo conforme o seu desejo. O universo, portanto, acontece na mente de Ptah, que acontece no infinito caótico. Trabalho difícil para Ptah. Então é aí que ele gera Ma'at, como forma de assegurar uma certa estabilidade dinâmica da criação, onde sem ela a ordem aparente do universo é abalada de tal forma que, em uma situação mais extrema, tudo poderia retornar a Nam, sendo que a rigor tudo já está em Nam. Isso quer dizer que mesmo com a ação das leis naturais que governam o destino do universo, ainda assim não há como impedir completamente as ações de flutuações caóticas nele. Isso seria muito para Ptah. Bom, a teoria do caos no mundo científico também constata que a desordem e o desequilíbrio são propriedades naturais e dinâmicas de qualquer sistema. Infelizmente, a explicação para o mal em muitas religiões permaneceu e ainda permanece muito dependente da privação, onde o mal seria a ausência do bem. Por outro lado, o caos no modelo egípcio nos oferece uma visão bem menos problemática, bem menos coordenatória e, por fim, como vimos, bem alinhadas, como as descobertas recentes na ciência moderna. Mas por que muitos acabam interpretando o caos como algo mau ou maligno? Bom, o caos é um elemento inerente à própria criação, que é sempre responsável por quebrar, muitas vezes de forma inesperada, nossas próprias projeções ilusórias em relação ao mundo ideal que organizamos em nossa mente. Então é natural que essas pessoas considerem o caos como um mal em sua vida. É o mesmo drama cósmico em que Ptah está envolvido, só que agora em um nível microcósmico. A grande maioria das pessoas consideram esse elemento caótico, estranhado na criação, como algo negativo ou maligno, mas a rigor não há nada negativo ou maligno no caos. O caos não é o problema, mas ele vai se tornando um problema para você à medida que você se envolve com uma miríade de ideais e fantasias. Portanto, o mal que acontece para você é de sua única responsabilidade. Isso é bem diferentemente da visão amplamente aceita no mundo cristão, que normalmente temos a ideia de haver um agente externo que seduz e ao mesmo tempo vinga pelos justos. Na cosmovisão egípcia, temos uma visão de responsabilidade e consequência pessoal de nossas próprias intenções e atos, e somos nós mesmos que atraímos as circunstâncias em nossas vidas, e que, de acordo com a nossa própria mentalidade do envolvimento com determinada rede mental, é que iremos definir a nossa experiência nesse mundo, tanto nesta vida como em outras vidas. Essa forma de olhar para as chamadas punições, ou melhor, consequências, tanto das ordenações naturais, leis da natureza, como as ordenações locais humanas, lei dos homens, sob uma perspectiva egípcia de simpatia cósmica, onde abrimos espaço para algumas deduções consequenciais que podem pegar na espinha de muita gente. São questões que na maioria das vezes são bem delicadas de se trabalhar em público, por normalmente serem fontes de más compreensões, crises de ódios e outras tensões desnecessárias. Por fim, podemos até dizer que a rigor não existe mal algum em si, mas sim uma consequência de nossa não aceitabilidade do próprio caos, a qual é interpretada pelo sujeito como um mal. Para fugir do caos, tentamos nos proteger em vão, em muros, em ideologias, em romantizações, em sentimentalismo e esquecemos que o mundo em que vivemos é naturalmente predador, imerso em um caos com alguns graus de ordem, e que Ptah é indiferente ao que acontece ou deixa de acontecer nele. Temos o costume de achar que as coisas ruins que acontecem em nossa vida foi uma punição enviada por Deus, ou uma forma de gerar uma limpeza kármica. Mas não é isso. O fato é que esses eventos caóticos não passam de tudo um evento natural. A forma, seja ela intencional ou não, se trata de um dos vários elementos de uma complexa rede de flutuações caóticas atuante no próprio planeta Terra, que de certa forma violentou e continuará violentando com as inúmeras projeções ideais humanas, e por isso é visto como um mal. É muito difícil aceitar com naturalidade o caos em nossas vidas,
Contudo, quanto mais é o envolvimento do ser com suas próprias fantasias, mais violentador para si a ação do caos lhe parecerá. A escolha é, aparentemente, unicamente sua. Então foi esse o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, deixem um like e se inscrevam no canal.